Olá. O Brasil viveu mais um domingo de protestos. É o terceiro do ano. Mas se a manifestação de março sugeria que o movimento seria crescente, a de abril e a de ontem não confirmaram o esperado. O que parece realmente claro é o afunilamento da pauta de reivindicações, que teve como pontos principais o afastamento da presidente Dilma Rousseff e as críticas ao ex-presidente Lula. O Expressão Nacional de hoje debate a crise política e o seu reflexo nas ruas. Eu recebo hoje o deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, o cientista político do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, Ricardo Caldas, o filósofo e professor de ética do Centro Universitário UDF, Jailton Almeida, e a deputada Jo Moraes, do PCdoB de Minas Gerais. E você? Como você avalia a crise política? Qual o destino dos protestos? Participe do nosso debate pelo 0800 619 619, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br ou o nosso Twitter, @xnacional. Eu sou Maristela Santana e o Expressão Nacional é transmitido pela TV Câmara, a Rádio Câmara e a nossa página na internet. Senhores, senhora, muitíssimo obrigada pela presença no nosso programa. Jailton, eu gostaria de começar por você. Uma das coisas que chama a atenção é essa inconstância na participação. De acordo com os dados, seja da PM ou seja dos movimentos, o movimento de março foi muito maior do que o de abril. E esse agora parece ter ficado numa situação intermediária entre março e abril. Agora, fala-se também que houve uma interiorização dos protestos. Nesse último protesto agora, mais de 200 cidades brasileiras participaram. Queria que você explicasse o porquê que está acontecendo. Por que essa expectativa que havia em março de que o movimento seria crescente, ela se frustrou? Bom, na verdade, a nossa expectativa nunca foi, pelo menos do Vem Pra Rua, de que o movimento fosse crescente, e sim que ele demonstrasse uma insatisfação da população e vem demonstrando. É absolutamente relevante a quantidade de pessoas nas ruas para a gente. É muito relevante que nós representamos 93% da população que está insatisfeita com o governo. E isso sim para a gente é muito significativo e tem acontecido. Apesar de estarmos há 3 anos de uma eleição, a população está consciente, está ativa e está acompanhando uma situação política, o que é uma novidade num panorama brasileiro, onde os brasileiros acostumavam acomodar-se e apenas acordar no semestre anterior às eleições. Hoje nós temos um cenário bem diferente e muito importante para a mudança cultural da população brasileira, que está engajada, está ativa e está pendente das ações e decisões do governo. E houve realmente essa interiorização do movimento ou não? Houve. Nós temos muitos municípios que nem são contabilizados nessa contagem porque são manifestações espontâneas, menores, mas tão importantes quanto as das grandes capitais. Então, esses municípios, essas cidades pequenas que realmente hoje o Vem Pra Rua e outros movimentos entraram e fizeram seu papel, elas são... hoje contabilizam um quantitativo de pessoas e de indignação da população que não estão nas notícias e nem por isso deixam de ser importantes. Deputada Jo Moraes, PCdoB de Minas Gerais. Deputada, qual a avaliação, a senhora, o seu partido é da base do governo, qual a avaliação que o governo faz dessa manifestação de agora e dessa oscilação de número de participantes nas manifestações? Eu diria, Maristela, que quando as ruas são ocupadas, é sempre importante que a gente registre isso. A história do Brasil é feita dessas ocupações. Em todos os momentos onde há uma crise econômica, uma crise política, as pessoas vão para as ruas. Isso é muito importante do ponto de vista da nossa consolidação democrática. Esse é o primeiro aspecto, por isso que eu considero que mais importante do que sabermos a quantidade é sabermos qual é a pauta. E esse é o segundo aspecto que eu considero fundamental. Nós temos que discutir com as pessoas que vão para as ruas o que elas querem do Brasil. Acho que eles disseram o que querem do ponto de vista do poder político, mas falta dizer o que querem do Brasil. E isso é o aspecto mais importante diante da crise econômica que a gente vive. Tem um comentário que eu recebi aqui de José de Jesus das Neves, de Osasco, São Paulo, que vai na linha do que a senhora está falando. Ele diz o seguinte: todos os protestos que foram feitos, se analisarmos os meios de comunicação, foram em vão. Essa é a avaliação dele. O que ocorreu foi uma crítica insignificante. Se eu critico algo, devo apresentar alguma proposta para melhorar a situação, o que não ocorreu, nem por parte dos políticos, nem por parte dos manifestantes.
Olha, eu acho que as manifestações de março e de 2013, várias bandeiras foram levantadas. A população quer mais serviço público adequado e respondendo às necessidades. Mas eu diria que falta, na sociedade, isso ele tem razão, um debate sobre o que se quer do país. Até aqui, Marum, no Congresso Nacional, qual o projeto que a gente quer? A gente quer que aumente a taxa Selic, a gente quer que haja investimentos para enfrentar essa crise. O que é que a gente quer? Eu não diria que foi em vão. Toda manifestação exige dos políticos, exige do governo, e a presidente Dilma sempre foi sensível a reconhecer que ela tem que analisar as ruas, porque as ruas dizem algo. Se vai concordar ou não, mas as ruas exigem algo. Professor Ricardo Caldas, a deputada João Moraes comentou os protestos de 2013. De fato, 2013 tinha uma pauta muito difusa. Tinha a questão das passagens de ônibus, tinha a questão do direito das minorias, até a PEC 37, aquela que reduziu os poderes do Ministério Público, entrou na pauta de 2013. A pauta agora de 2015, e com o passar de 2015, se eu não estiver errada na minha avaliação, ela está se afunilando. E ficou muito claro, nesse protesto de domingo, ficaram muito claros 2 pontos. O afastamento da presidente Dilma Rousseff, seja por impeachment, por renúncia, os grupos falam de formas diferentes, e as críticas ao presidente, ao ex-presidente Lula, que nunca foram tão fortes e que dessa vez foram muito fortes. Como é que você avalia os 2 movimentos? Olha, o que eu gostaria só de mencionar primeiro é reforçar um ponto que já foi dito aqui pelo Jailton, que não importa se foram 100 mil pessoas, 200 mil, 500 mil ou 1 milhão de pessoas. Eu entendo, e eu queria diferir um pouco da deputada, pedir autorização para isso. O nosso padrão de comportamento, ao contrário de outras sociedades, não é um padrão mobilizado, naturalmente mobilizado. Quando você tem algum tipo de mobilização no Brasil, ou é um sindicato, ou é uma central sindical, ou é algum grupo, em geral, corporativo. Aqui a gente está vendo uma coisa diferente, que é uma manifestação da sociedade civil, não ligada a partidos políticos. Então, nesse aspecto, eu entendo que a gente está tendo uma quebra de paradigmas realmente. Uma mudança cultural, e mais importante do que se foram 800 mil ou se foi mais gente que em março ou em abril, foi esse aspecto que ele mencionou da questão da chegada nas pequenas e médias cidades. Então a gente está tendo um outro tipo de comportamento, e isso talvez os políticos não sintam ainda no curto prazo, mas vão sentir talvez na eleição de 2000, talvez não a de 2016 ainda, no ano que vem, mas talvez já na de 2018 e tal. É um processo profundo, e se realmente isso existir, eu estou lançando uma hipótese, aí a gente realmente vai estar assistindo uma mudança cultural que ela demora para ser feita. Uma mudança não se faz de um dia para o outro. Né? Então, eu acho que isso é importante. Em relação à questão da pauta, é um pouco diferente a pauta de São Paulo, pelo que eu vi da pesquisa Datafolha, com a nossa de Brasília, na pesquisa que nós fizemos, é que a nossa pauta em Brasília, no Distrito Federal, é um pouquinho mais variada. Você tem, por exemplo, 1/3 das pessoas que estavam lá contra a corrupção, em geral. Você tem um outro grupo contra a presidente Dilma em particular, você tem um outro grupo pela reforma política e você tem um outro grupo contra a crise econômica, que é um pouco o que a deputada mencionou. Então, eu diria que essa pauta é uma pauta que acaba agregando grupos sociais diferentes, então ela não é tão monolítica quanto parece. Mas a sua pesquisa foi com as pessoas que participaram do protesto em abril. Em abril. De lá para cá, você acredita que pode ter havido alguma mudança nessas reivindicações? Nós fizemos a pesquisa ontem também, nós não temos resultados ainda, então vai levar um tempinho para a gente tabular. Mas eu estive conversando com as pessoas e eu vi vários argumentos em várias direções, até os grupos que apoiam o movimento, como você sabe, são bem heterogêneos, né? Então eu diria que a pauta é difusa. Eu concordo que 2 ou 3 assuntos puxaram mais dessa vez, né? Talvez a questão do impeachment estava mais forte dessa vez do que a questão do combate à corrupção, talvez tenha trocado, mas eu não posso falar com certeza sem ver os números. Mas eu acho que isso que você está falando, ela realmente procede. Mas não como única pauta, mas talvez mudança de ordem da pauta com a questão do impeachment, ultrapassando a questão do combate à corrupção, que foi a tônica mais forte de abril. Jailton, uma das coisas que foi muito criticado em 2013, inclusive não só criticado, uma das grandes dificuldades que havia aqui no Congresso, deputada, eu já vou falar com o senhor rapidinho, era a questão das pautas difusas. Isso. Né?
Em 2013, parecia que não havia coordenação, as pessoas se organizaram pelas redes sociais e as pautas iam brotando à medida que elas iam se encontrando. Dessa vez agora, esse afunilamento da pauta, isso tem a ver com a organização dos movimentos? Os vários movimentos estão conversando para tentar unificar uma pauta? De fato, houve um diálogo inovador entre os movimentos do Brasil, daí surgiu uma aliança dos movimentos que reúne 43 movimentos em todo o Brasil, e isso tem alinhado muito mais o esforço, o trabalho desses movimentos nas localidades e nos estados todos do Brasil. Com isso, nós ganhamos o quê? Um fortalecimento de trabalhos que estão nos bastidores, trabalhos direcionados ao TCU, ao Ministério Público, trabalhos que vão acompanhando nos estados até os fatos estaduais que os governos estaduais estão vivendo. Então, isso realmente aconteceu, o afunilamento, e essa união dos movimentos destacou e percebeu das ruas que os grandes pontos que nós estávamos buscando eram, como sempre, o combate à corrupção, mas esse combate à corrupção manifestado em um governo concreto que se manifestou ineficiente do ponto de vista de gestão e, por isso, uma crise econômica que vem dificultando a vida dos brasileiros, e também um governo que tem trazido no seu currículo escândalos de corrupção que alarmam não só a população brasileira, mas o mundo. Então, nós estamos vivendo essas duas realidades, a crise econômica por conta de uma má gestão e os escândalos de corrupção que são realmente inconcebíveis e que a população não consegue entender como tudo isso acontece, e nós não vemos pessoas, a não ser empreiteiros, empresários, e os políticos, onde estão nesses escândalos? Pois é, então vamos ouvir agora o deputado Carlos Marum, PMDB do Mato Grosso do Sul. Deputado, o Jailton chamou muita atenção na fala dele para a questão do Executivo. Um governo ruim, uma má gestão, envolvimentos e corrupção. E outra coisa que ele falou é que os grupos, os movimentos estão se organizando, os movimentos estavam trabalhando de forma desorganizada em 2013, estão se organizando nas suas pautas de reivindicações. A minha pergunta é, onde é que fica o Congresso Nacional nisso e os partidos políticos? O Congresso Nacional, no primeiro momento, tem que observar o que está acontecendo. Eu, por exemplo, ontem não fui às manifestações, não obstante até tivesse vontade de ir, não fui, porque eu entendo que o meu papel como parlamentar, mandatário, é de observar. E o que eu constatei ontem, na minha avaliação? Primeiro, uma manifestação surpreendentemente forte, pelo andar da carruagem, pelo que se dizia. Todas as notícias eram que as redes sociais não estavam convocando, havia um pessimismo a respeito disso, e ontem 1 milhão de pessoas foram para as ruas. 1 milhão de pessoas é gente em qualquer lugar do mundo, até na China 1 milhão de pessoas é bastante gente. 1 milhão de pessoas saíram da sua casa num domingo de extremo calor ou de chuva em alguns outros lugares e foram lá dizer o quê? Pauta concentrada. O que foi 2013, junho de 2013? Uma reação de indignação a tudo. Todo mundo que era contra alguma coisa se uniu e foi para a rua sem uma organização e sem um foco. Já quando esse ano, março, ainda difuso, contra a corrupção, por melhoria na saúde, por reforma política. Agora não. Agora se teve um foco. 1 milhão de pessoas saíram às ruas ontem e foram protestar querendo o quê? O afastamento da presidente da República. Se isso está certo, se está errado, é outra coisa. Agora, é essa visão que nós temos que ter do movimento de ontem. E aí, com todo respeito, professor Ricardo, isso aí não precisa a gente fazer pesquisa, é só olhar. Sim. O senhor olhou, como eu olhei, é só olhar o que diziam os cartazes, o que diziam as pessoas. Qual é? Esse pessoal não oferece solução. A solução que eles estão oferecendo, que eles estão pedindo, é o afastamento da presidente da República. Sim. Certo? É isso que essas pessoas foram ontem fazer. E nesse sentido, eu penso que o governo deve ter o direito de enfrentar essa questão. Não pode ficar dourando a pílula, não, isso não é bem assim, lá queria reforma política, era contra o Cunha. Não, era o afastamento da presidente da República e com um efeito colateral sobre o ex-presidente Lula, aonde foi visto como uma parte desse processo que ainda é visto por boa parte da população como uma sustentação do atual governo, e por isso eu penso que esse direcionamento também é ele. Agora, o governo tem que enfrentar essa realidade. Esta é a realidade que tem que ser enfrentada. E os partidos políticos? Em 2013, as pessoas diziam, não me representa.
Certo. Alguns partidos que tentaram se apropriar do movimento de 2013 foram afastados. O PT, por exemplo, chegou a ter sua bandeira rasgada em alguns movimentos. E os partidos políticos, onde é que estão nisso? Porque essas pessoas estão se organizando, aparentemente, sem o partido político. Até porque o principal partido de oposição, que hoje é o PSDB, ainda está muito reticente, não sabe se participa, mas não muito. Mas ontem chamou abertamente. Participa ainda timidamente, mas começou a participar. Veja bem, partido político faz parte da democracia. Não adianta você dizer, eu sou um democrata, mas sou contra os políticos são todos ruins, os partidos políticos não prestam para nada, se você não é um democrata. Se você tem essa visão, você pensa que é democrata, mas não é. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Se você é um democrata, você tem que entender que a democracia é representativa e tem que verificar entre os políticos aqueles que são suficientemente bons para representá-los. Veja aqui que bela deputada nós temos aqui, a Jo. Dá para se fazer uma generalização negativa em relação aos políticos quando observamos uma deputada de não dá. Então, e no primeiro momento houve um afastamento. Agora, eu entendo que essa questão da participação, do início da participação de partidos políticos, é até um amadurecimento do movimento. Porque senão o movimento vai ser o quê? Vai passar para a história como aquela coisa que foi sem nunca ter sido. Sem a participação dos partidos, esses movimentos não têm futuro. Como 2013, que começou e terminou. Terminou o quê? Num bando de black bloc sendo repudiado pela população. Então, a participação dos partidos, eu entendo que é um amadurecimento do movimento. O seu partido, o PCdoB, é o partido há mais tempo em funcionamento no Brasil. Isso. Então, é o partido mais histórico que tem hoje no Brasil. Como é que o PCdoB, no alto de ser o partido mais antigo do Brasil, avalia esse repúdio que existe aos partidos políticos? Eu queria começar da questão que o professor colocou, o Jailton, em relação a isso. Professor, quebrar paradigma precisaria apontar, como o senhor falou, este movimento está quebrando paradigmas. Mas o movimento que nega a política, como vai se realizar numa sociedade moderna? Nós não estamos numa sociedade grega em que a comunidade possa estar presente. Estamos numa sociedade complexa, cheia de conflitos, cheia de representação. Primeira questão, mas como se realiza a mudança se eu nego os partidos? Eu nego. E aí o PCdoB considera que eu nego os partidos e a política. Mais do que negar os partidos. Como se isso que está sendo feito não fosse política. Mas é claro. Essa é uma questão que eu acho que precisa ser respondida, negar a política. Eu posso até dizer e aceitar que a negação dos partidos seja algo natural pelo desgaste que se acumulou neste processo. Mas negar a política. E segundo, eu acho que não é um movimento espontâneo. Há uma visão, eu considero que há uma insatisfação na sociedade. Alcançamos o patamar de cidadania. Cidadania não tem teto, nem tem piso. É sempre mais e mais. Mas tem algumas coisas que são, por exemplo, entrar o Lula nessa história com a dimensão, é preciso uma mídia que reproduz e que repete. Eu acho que a corrupção tem que ser combatida, Ministério Público, Judiciário, escambau a quatro, tira os holofotes e põe esse povo para investigar e para prender. Agora, transformar este processo numa disputa política partidária é que eu não acho. Por isso que eu queria perguntar a vocês, qual a quebra de paradigma? Que novo paradigma surge se eu nego a política? Professor Ricardo Caldas, por favor. Eu queria tomar a liberdade de discordar mais uma vez. A partir do momento que você coloca 5 pessoas, 10 pessoas numa praça contestando o prefeito, contestando o governador e tal, aquilo é política. Claro. Então nenhum movimento social ele pode dizer que ele é apolítico. Ele pode dizer que ele é apartidário, que é outra coisa. Então, não é apolítico de maneira nenhuma. Agora, você fazer uma crítica aos partidos atuais, etc., mesmo que você negue os partidos atuais, você está fazendo uma crítica que vai necessitar de uma resposta vai ter que ser dada em algum momento, que pode ser até que não exista naquele instante que está sendo feita a crítica, mas em algum momento o sistema político vai ter que responder. Vou dar um exemplo disso. Estados Unidos com os movimentos pelos direitos civis. Votos para os afro-americanos. Naquele momento, vários estados se recusavam a dar. Era uma questão local, porque a legislação eleitoral lá é local, não é nacional. Então, alguns estados davam direito, outros não davam. Então, você tinha manifestações em estados racistas nos Estados Unidos. Era um movimento apolítico? Não, era extremamente político. Não era partidário. Ele era suprapartidário.
como é esse movimento aqui. Então, eu acho que é interessante, porque a partir do momento que você faz uma crítica ao sistema político, e aí a questão, deputado, Correto. que eu queria mencionar, da reforma política, a reforma política não é uma bandeira solta, uma bandeira, um penduricalho, eu diria que ela é a outra face da moeda da crítica à corrupção. Ou seja, não queremos corrupção, não queremos o sistema político como ele está e precisamos de uma resposta. A Câmara não conseguiu dar essa resposta. Não conseguiu. Algumas pessoas falam, A só nossa para concluir. reforma política que nós promovemos na Câmara o que foi foi um arremedo de o que foi nem reforma política, ali é uma mini reforma eleitoral. Exatamente. Tá Positivo. certo? Concordo com você. Então, quando a gente fala que há a bandeira da reforma política, há a bandeira, não é que a gente queira fingir ou criar um circo, uma salada de fruta, não é isso. Mas é mostrar que existe dentro de um movimento, ainda que a pauta seja predominantemente a retirada da presidente, e eu concordo com isso, né? Mas eu digo assim, há outros elementos que são importantes, até porque a gente não vive só o hoje. A gente precisa de um instrumento de representação a médio e longo prazo. E eu tenho uma amiga minha que é um pouco mais anarquista, mas eu acho que é interessante, porque ela nos faz refletir, e ela disse o seguinte, eu não concordo com ela, mas ela fez uma crítica interessante, já desde o movimento 2013. Quem é que diz que a gente precisa dos partidos políticos como eles existem hoje? Então deixa eu juntar uma pergunta à crítica da sua amiga. Porque não um novo modelo. Qual é o risco para a democracia? Qual é o risco para a democracia da falta de reconhecimento da representatividade que parece existir nesse movimento? Muito grande o risco para a democracia. Muito grande. Na minha opinião, as pessoas estão pedindo democracia até um aprofundamento. A minha crítica, agora estou fazendo uma crítica pessoal, não dos movimentos, é que o nosso sistema não consegue mais dar resposta. E a gente tem que ter uma discussão séria e fria e racional de alternativas, que nós não tivemos na Câmara dos Deputados. E o movimento não apresenta essa questão. Não, eu acho assim, diante da fala da deputada e também da análise do professor Ricardo, nós do Vem Pra Rua nunca negamos a política e eu acredito que os outros movimentos também não. Desde sempre, no nosso primeiro manifesto, nós nos declaramos suprapartidários, ou seja, nós só não temos um partido, e de fato não temos, e de fato esse movimento rompe paradigmas porque é uma novidade da população civil organizando-se naturalmente. Nós que coordenamos as cidades nos conhecemos no dia a dia pelo WhatsApp e fomos nos encontrar alguma outra vez em alguma ação que fizemos juntos. Jailton, tem uma pergunta aqui da Maria Fernanda que eu acho que vai ajudar na sua análise. A Maria Fernanda, ela diz o seguinte, tenho 25 anos, sou advogada. Gostaria de perguntar para o professor Jailton qual a importância dos movimentos democráticos de rua para o Brasil. Exatamente essa é a importância. É a mudança cultural que está havendo na população brasileira. É um amadurecimento democrático. Pessoas que poderiam estar nas suas casas tranquilamente, assistindo da televisão as notícias e como andam e dando pouca atenção para os temas políticos e muito mais para o dia a dia, para as novelas e para o que passa de entretenimento na TV. Essas pessoas hoje ligam a televisão às 9 da manhã para ver como estão os movimentos, as manifestações no Brasil. Estão participando do Expressão Nacional que está discutindo isso. Estão discutindo, estão procurando, estão indo atrás. E o que os deputados estão fazendo? E o que o Ministério Público, antigamente instituições que eram ocultas praticamente do conhecimento massivo da população, Polícia Federal, TCU, hoje as pessoas querem saber o que os ministros do TCU vão aprovar ou não as contas da presidente. Há 5 anos, não vamos muito longe, quem saberia dos ministros do TCU? Quem saberia desse dado no Brasil? Eu quero no segundo bloco falar exatamente isso, deixar para o segundo bloco a gente falar um pouco sobre o papel das instituições e como as pessoas estão vendo as instituições brasileiras nesse processo. Mas eu queria ouvir também o deputado Carlos Marum, deputado, em relação a essa questão da representatividade. Quando eu perguntei ao professor qual é o risco da negação da representatividade, o senhor fez um comentário. A questão da generalização, vai criando a generalização do que há de negativo na política, ela vai criando um desamor pela política. E o desamor pela política acaba avançando no sentido de um desamor pela própria democracia. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Ou seja, não todo político é ruim, todo partido é... Se todo mundo é ruim, por que você vai ter um amor pela democracia se você odeia a política? Não existe a democracia sem a política. Instituição da Exatamente. democracia. Se são pilares, ou então você vai querer fazer uma... Como eu me preocupei, eu no início dessas manifestações, eu me preocupava com uma possibilidade da população querer uma volta do regime militar. Felizmente, essas manifestações foram mínimas. Foram mínimas, houve um amadurecimento. Mas eu me assustava.
se existiam os políticos são todos ruins. E não são. E não são, essa é a verdade. Nós temos, para mim, a imprensa, que teria um grande papel a desenvolver nessa questão, ela, nessa questão de só destacar o que há de ruim na política, ela acaba gerando um desamor pela democracia que é muito perigoso. Hoje em dia, notícia ruim sai de graça. Notícia boa você tem que pagar, o próprio político. E no momento de pagar, ninguém vai te perguntar como é que você conseguiu o recurso para pagar determinadas notícias. Principalmente naquela imprensa que sustenta, digamos, nos divulga dos pequenos municípios, esse tipo de coisa. Então isso é muito perigoso. A imprensa, nós tínhamos que ter uma visão. A imprensa também deveria ter um amor pela democracia, destacando o que é bom na nossa atividade. Eu concordo com o senhor, deputado. Destacando o que é bom. Daí haveria um amor pela política, que é... Veja bem, como seria bom que se desse movimento, muita gente viesse para a política. Nós estamos precisando de uma oxigenação. O Paulo César Bastos... Agora, se existe um ódio pela política, ninguém vai vir. O Paulo César Bastos, que participa pelo Twitter, ele diz o seguinte: vale cantar o refrão e empunhar o cartaz, mas a solução é eleger gente capaz. Mas olha aí, agora veja bem. Veja bem quem é esse aí que eu quero... Poeta. Paulo César Bastos. Paulo de onde? Paulo César Bastos. Ele isso. participa pelo Twitter, não sei de onde é. Eu sempre digo, aqui dentro dessa Câmara tem todo que tipo de gente, certo? Só não tem gente sem voto. Tem gente honesta, tem gente trabalhadora, tem gente com tem gente voto desonesta, também. Tem gente vadia. Só não tem gente sem voto. Se chega aqui é porque muita gente votou. Então as pessoas têm que ter cuidado com o seu voto. Tem gente que não cuida do seu voto e depois se sente no direito de botar o dedo na nossa cara. Certo? Então, esse é o pensamento. Esse movimento que é importante, que é interessante, ele deveria, inclusive, ser um abastecedor de gente boa, um manancial de gente boa para a vida política brasileira, porque nós estamos precisando disso. Corroborando com o que o senhor falou e fazendo uma análise de por que o que a deputada citou, desse suposto afastamento da política, na verdade era a crise de representatividade, que o professor pode concordar, que nós vivemos e passamos a viver uma crise de representatividade onde as pessoas temiam, inclusive, a política, como se fosse um lugar onde o ilícito é certo, onde o errado é garantido, quando não, a política tem que ser para nós de onde nós tiraremos as soluções para o nosso país. Daqui tem que surgir a mudança que começou a ressoar nas ruas. E a gente não abandonou as instituições, não mesmo. A gente está apoiando as instituições, sobretudo as instituições de controle, as instituições de fiscalização e de combate à corrupção. Ministério Público, TCU, Polícia Federal. E tomara a população um dia pudesse se orgulhar também do Congresso. Porque hoje, sendo sinceros, é temerosa a relação entre população e Congresso. Mas tomara chegasse o dia onde a população pudesse vir aqui e aplaudir o seu parlamentar e fazer votos de que ele tivesse mais êxito ainda do que já teve um dia numa primeira eleição. Então, essa crise de representatividade a gente tem que vencer. E vencer como? Tirando essa ferida da população brasileira, de que já foi traída muitas vezes. Pois é, eu tenho aqui um comentário que chegou, aliás, um comentário que chegou diretamente para o professor Ricardo Caldas, é de Valdomiro Trento Santos, São Paulo. Ele diz o seguinte: os movimentos de protestos fazem parte da democracia e cidadania. Por outro lado, há grupos que pretendem voltar ao poder, mas também são responsáveis pelo quadro político atual, impedindo reformas fundamentais e de interesse da sociedade. Esses grupos estão conectados internacionalmente, inclusive, e apesar deles, o Brasil continental cresceu muito nos últimos 15 anos. Política e socialmente, como o senhor analisa esse fato? Pergunta difícil. Eu prefiro dar uma resposta curta. Todo partido que teve no poder, ele deu uma contribuição. Alguns deram mais, outros deram menos. Mas o fato de um partido estar na oposição e querer voltar ao poder, eu acho que é natural isso, né? Mas eu acho que essa questão não é a questão central. Dizer que o atual governo, os últimos 15 anos, promoveram a independência do Brasil independência, avanços sociais. Sim, eu acho que avanços sociais é inegável, mas assim, nos últimos 15 anos a inserção do Brasil internacional aumentou
Não tem como, hoje você não tem, com o processo de globalização, não tem mais como um país ficar fora da dinâmica mundial. O Brasil exporta mais, ele recebe mais investimentos estrangeiros. Então seria de uma superficialidade muito tola dizer que nos últimos 15 anos a nossa inserção internacional diminuiu, porque é só somar, é só ver as tabelas com os números dos investimentos diretos estrangeiros. A questão que eu queria colocar, saindo dessa discussão que eu acho realmente muito ultrapassada, assim, da época do nacionalismo e entreguismo, né, que isso aí eu acho que a gente já passou essa fase, a questão que eu gostaria de retomar, deputado, e que eu ressenti aqui na Câmara, foi uma discussão adequada de uma alternativa de sistema eleitoral, a questão do voto distrital, por exemplo, que talvez fosse um possível caminho para a gente melhorar a representação, porque o eleitor teria mais acesso ao seu representante e vice-versa. Nós teríamos mecanismos mais inovadores, como a questão do recall, o direito do eleitor poder chamar de volta o seu representante, convocar uma nova eleição naquele distrito. Essa discussão eu ressenti aqui na E o senhor não valoriza, no combate à corrupção, o fim do financiamento das empresas? Esse não é uma questão central da democracia, da reforma política, que nós pautamos, mais do que o voto distrital, tira o poder econômico do voto, do controle do voto, libera, vê a experiência do Canadá, teto de gasto lá é $80 mil. Você tem um sistema muito mais pulverizado, mas aqui o movimento não debateu isso. E essa questão é que eu considero. Só lembrar, há 31 anos, 1 milhão de pessoas foram às ruas. Eu acho que é bom a gente lembrar a história, defendendo as diretas já. É muito importante que há 48 anos, 100 mil pessoas foram no Rio de Janeiro contra o assassinato de um estudante. Então, há momentos pontuais, mas são momentos. E 1 milhão de pessoas não eram de partidos políticos, era a população que queria Tancredo na presidência, inclusive depois. Senhores, eu preciso fazer um breve intervalo. Eu vou depois vir ao voto distrital, se você me permitir, que eu quero fazer algumas considerações. Tá ótimo. Nós vamos fazer um breve intervalo. Se você não participou, ainda dá tempo. Pelo 0800 619 o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br ou o nosso Twitter, @xnacional. Expressão Nacional volta já. Não saia daí. Olá, o Expressão Nacional está de volta na TV Câmara, na Rádio Câmara e na internet. Hoje nós estamos discutindo a crise política e os protestos de rua. Participam do nosso debate o deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, Ricardo Caldas, cientista político do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, Jailton Almeida, filósofo, professor do Centro Universitário UDF e também coordenador do movimento Vem Pra Rua, e a deputada Jo Moraes, do PCdoB de Minas Gerais. Eu quero voltar nesse bloco mostrando aqui uma parte de uma pesquisa realizada pelo professor Ricardo Caldas e pela equipe do Instituto de Ciência Política da UNB na manifestação de abril, né? Então a gente tem aqui as principais razões que levaram as pessoas a participarem do protesto de abril. 33% são contra a corrupção, 24% a favor do impeachment da presidente da República. 17% mostraram-se a favor de uma reforma política que está em debate no Congresso Nacional. 16% foram se manifestar contra a crise econômica que de lá para cá piorou. E 10% motivos outros. Eu tenho aqui um outro dado em que as pessoas avaliam onde está a corrupção. Para 48% das 1.000 pessoas que responderam, a corrupção se centra principalmente no poder executivo, para 15% no poder legislativo, para 9% nas estatais e 28% em outros locais. E o último gráfico, quem melhor combate a corrupção? Aqui entra um pouco a questão das instituições, que nós falamos rapidamente no primeiro bloco e ficamos de debater melhor nesse segundo bloco. 34% dos respondentes entendem que quem melhor combate a corrupção no Brasil é a Polícia Federal. 26% o Ministério Público. 19% o TCU. 11% o Poder Judiciário e 10% outros.
Então, eu gostaria agora de pedir para passar algumas entrevistas que nós fizemos ontem, a nossa produção fez ontem, durante o protesto aqui em Brasília. Nós ouvimos o Marcos Carneiro, que é estudante, o Ari Alcântara, empresário, o Fernando Varanda, professor, a Bruna, que é estudante, e também ouvimos o coordenador de um outro movimento, o Movimento Brasil Livre, o Maurício Bento. Vamos ver o que eles falaram ontem. Nunca houve na história do país uma corrupção moral tamanha que fizesse o aparelhamento de instituições do governo para se manter um poder. Com uma manifestação política desta envergadura, eu não poderia deixar de assistir, participar, independente de opinião política. O país está pior do que em 1964, ninguém faz nada. A corrupção, o desmando, a ladruagem, a falta de comando e a falta de capacidade administrativa que se tem hoje. Tá tudo na cara do povo e as eleições foram fraudadas, porque, pelo menos pelo que eu sei, nunca teve de acontecer que nas eleições a gente teve que esperar para ver os votos do Acre, do Norte, porque eles são uma hora atrasados, alguma coisa assim. Primeiro passo para a solução é o impeachment, tirar o que nos faz mal. Posteriormente, discutir o Congresso, tanto Câmara quanto Senado, discutir quem seria uma pessoa adequada ou novas eleições, depende também do TSE. Então, nós precisamos de gente com decência. Professor Ricardo Caldas, eu gostaria que o senhor avaliasse, falasse um pouco da sua pesquisa, à luz, inclusive, dos comentários que foram feitos aqui, das avaliações dos nossos respondentes. Eu só queria fazer uma pequena correção ao Jailton, quando ele falou que as instituições eram desconhecidas. Na verdade, a gente fez pesquisas anteriores, há 4, 5 anos atrás. A Polícia Federal e o Ministério Público já apareciam. Quem não aparecia foi o Tribunal de Contas e o Poder Judiciário. Então, agora teve vamos dizer assim, um upgrade do Tribunal de Contas, mas a Polícia Federal sempre apareceu, e o Ministério Público também. O que eu diria é que as pessoas, assim, como eu mencionei antes, né, ali mesmo na entrevista a gente via isso. Algumas pessoas com um discurso muito forte contra a corrupção em geral, não apenas contra a presidente Dilma, mas é claro que hoje ela é o símbolo disso. Né? Então ela não é o símbolo, foi construído uma lógica e uma ideia, porque ela não tem nenhuma acusação contra a presidente Dilma. Mas ela acaba capitaneando do ponto de vista, vamos dizer assim, figurativo, metafórico, etc., independente dela ser corrupta ou não, não estou dizendo que ela é corrupta, não estou entrando no mérito, estou dizendo que a luta contra o governo dela, contra a corrupção, e como a corrupção está espalhada em todo o governo, ela acabou virando o símbolo dessa luta. Então, quer dizer, aparece uma luta muito clara contra a corrupção e aparece uma luta contra o governo dela, que está associado à corrupção. Eu só queria lembrar, eu não quero entrar no mérito aqui, mas eu queria lembrar só que uma das questões do impeachment é crime de responsabilidade. O presidente não precisa ser corrupto ele mesmo. Se ele permite que outras pessoas ajam de uma maneira inadequada, agindo de uma forma que gere improbidade administrativa, ele é responsável também. O Célio Borba, de Curitiba, Paraná, inclusive essa é a questão dele. Ele diz: em que circunstâncias jurídicas o eventual processo de impeachment pode ser apresentado no Congresso Nacional? Bom, eu não sou jurista, sou cientista político. Mas há uma divisão sobre isso. Tem algumas pessoas que argumentam que tem que haver um fato jurídico claro. Eu, como cientista político, sem querer puxar a brasa para a minha sardinha, eu entendo que essa contextualização de um país dominado pela corrupção, e no caso específico da presidente, a gente não pode esquecer que ela era presidente do Conselho da Petrobras, onde hoje é o maior foco da corrupção. Nas pesquisas que nós fizemos, a percepção do eleitor e da população é que havia algum tipo de informação circulando na empresa e que a presidente, quando ela estava lá como presidente do conselho, ela tinha obrigação legal e ela era paga para isso, para saber como estava sendo gerida a empresa. Então é nesse sentido, deputada, que há uma associação que não pode ser desfeita, independente da presidente ser corrupta ou não. Eu estou mostrando a percepção das pessoas, não estou dizendo que eu concordo com isso. Professor, veja, só Maristela, é porque a moça que falou ali, o ambiente criado, sobretudo de setores da mídia, cria uma confusão. Ela levantou, aquela jovem, uma suspeição de fraude das eleições que eu acho que nenhum de nós acredita que esse Tribunal Superior Eleitoral conduziu de forma a fraudar. Veja como se cria um ambiente, primeiro, de intolerância, de radicalismo.
E eu queria só levantar o que é mais importante. O Jailton levantou. Eu respeito as instituições, mas destacou. Eu respeito as instituições que fazem o controle. Eu diria, a democracia brasileira quer que a gente respeite a instituição. Não é a figura que está lá. A instituição do Poder Executivo, a instituição do Poder Legislativo e a instituição do Poder Judiciário. Construir uma pactuação em torno do Supremo Tribunal Federal, em torno do Congresso Nacional, em torno da presidência que apresente, eu acho que é fundamental, professor. Não há democracia eu pegar só uma instituição, porque a condução da coisa, a da política, precisa esses três. Por isso que este é que eu sinto falta, que a quebra de paradigmas reconstrua uma nova política, aí sim, para que a gente possa seguir adiante para enfrentar essa crise econômica que está trazendo problemas na vida de todo mundo. Deputado Carlos Marum, eu quero ouvir em relação à questão das instituições, mas vou pedir só um minutinho. Eu gostaria de explicar rapidamente para quem nos assiste como é que é o rito do processo de impeachment aqui na Câmara dos Deputados, principalmente porque tem muitos jovens participando dessas discussões e o impeachment que houve no Brasil foi do Collor em 92, né? Então, o processo de impeachment funciona assim: qualquer cidadão brasileiro pode apresentar à Câmara dos Deputados uma denúncia e pedindo que haja o impeachment do presidente da República. Mas, para isso, ele precisa, além da identificação, todo aquele processo burocrático, ele precisa apresentar fatos, provas e indicar testemunhas. Feito isso, cabe ao presidente da Câmara analisar se esses fatores foram preenchidos e aí sim, ele entendendo que isso foi atendido, ele passa para uma comissão especial da Câmara, formada por todos os partidos. Essa comissão tem um prazo para analisar e encaminhar a deliberação do plenário se a Câmara pode autorizar ou não a abertura de um processo de impeachment. Então é importante deixar claro que a discussão do impeachment ela não acontece na Câmara dos Deputados. A Câmara simplesmente autoriza ao Supremo, ao Supremo Tribunal Federal ou ao Senado Federal, dependendo da natureza do crime que está sendo julgado. Se for um crime de responsabilidade, que é o que está em voga agora se falar, ao Senado Federal. Autoriza que o Senado Federal abra um processo de impeachment. Para isso, precisa haver a aprovação de 342 deputados, 2/3 da Casa. Feito isso, a Câmara autorizando, o processo segue para o Senado Federal, o presidente da República é afastado por até 180 dias, que é o prazo que o Senado Federal tem para fazer esse julgamento. E lá no Senado Federal também, o Senado, para aprovar um processo de impeachment, ele precisa também ter o voto favorável de 2/3 dos senadores, que são 54 senadores, e essa sessão ela é presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. É a forma de você ter dois poderes, é o que na Constituição se chama, que os juristas chamam de freios e contrapesos, é a forma de ter todos os poderes envolvidos nesse processo. O deputado Carlos Marum, PMDB do Mato Grosso do Sul. Eu tenho aqui um comentário que chega para o senhor. É a Fernanda Maia, que diz que é da divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo, de Bataguaçu. Isso. Bataguaçu. Ela diz: sou comerciante, quero fazer uma pergunta ao deputado Carlos Marum. A princípio, dizer que votei nele, estou muito satisfeita. Muito obrigado. Ela diz: do seu ponto de vista, o que seria mais correto acontecer nos dias de hoje? A Dilma continuar ou sofrer a queda devido à insatisfação da população em todo o país? Eu vou fazer algumas observações antes de responder. A Fernanda Maia. Fernanda Maia. Muito obrigado, Fernanda Maia, pela tua participação agora aqui no programa. Veja bem, você fez uma consideração, desculpe lhe chamar de você, professor, mas dizendo que nas manifestações de abril, 24% queriam derrubar o presidente. Isso é uma péssima notícia para o governo. Porque se em abril, aonde, segundo as polícias, 800 mil pessoas foram para a rua, 24% queriam o impeachment, queriam o afastamento da presidente? Em Brasília. A Brasília. Bom, então eu vou tentar levar o Brasília para... Nós estamos falando de 200 mil pessoas foram à rua para pedir o afastamento da presidente. Como nessa o foco era, e foram 1 milhão de pessoas para a rua, cresceu em 500%. O número de pessoas passou de 200 mil para 1 milhão. Quer dizer, uma má notícia para o governo. Até uma outra avaliação dentro dessa matemática que faz em relação aos números. Eu tenho uma visão da presidente que na questão da honestidade pessoal. Eu também entendo que a presidente é uma pessoa dotada de honestidade pessoal. Eu não entro, né? Eu acredito que eu votei na presidente Dilma, vejo alguns aspectos na sua vida que me levaram a isso, alguns posicionamentos que ela teve. Agora, hoje o que eu vejo? Primeiro,
A presidente Dilma não era para ter sido reeleita. Ela já foi escolhida pelo presidente Lula para ser a presidente, a sua sucessora, para não ir para a reeleição. Por que o presidente Lula no PT escolheu a presidente Dilma, que não tinha um caráter político nem para ganhar uma eleição de síndica de prédio? E ele escolheu ela para fazer dela a presidente da República. Porque se colocasse outro, poderia se constituir uma sombra para o eventual desejo dele voltar à presidência da República. É essa a visão que eu tenho. Eu fui colega da presidente Dilma no PDT. A presidente Dilma não era nenhuma petista de carteirinha. Certo? E foi escolhida porque o presidente Lula coloca ela, tá? E daqui 4 anos eu volto. Esse era o seu pensamento. Ganhou 2 eleições. Aí chegou na hora da presidente Dilma, ela não quis sair. Achou que tinha feito um bom governo, não quis sair. Aí vem o segundo momento. Aonde o que faz? É aquela eleição que quem manda é o marqueteiro. Quem manda é o marqueteiro. Ela tá lá e o cara vem, fala isso, Dilma. Vai lá, o marqueteiro do PT, né? Diz que o país está bem, que se mudar a vaca vai tossir. E a presidente ficou ali falando coisas que ela mesma não acreditava. Ou ela não sabia a crise que ia começar no dia seguinte à eleição. E ela perdeu o que é fundamental hoje, que é a credibilidade. Eu entendo que a presidente perdeu a credibilidade para tentar mobilizar e motivar o país nesse momento de crise nacional que nós vivemos. Isso tudo uma hora. Vem cá, o Collor ganhou do Lula uma eleição apertada e não estava todo mundo na rua no outro dia pedindo que ele saísse. Não estava ninguém falando terceiro turno. O que existe é que a presidente, isso também nós temos que mexer na política, essa questão do marketing. Nós políticos, feito tagarelas, repetindo o que o marqueteiro nos diz. Ele faz pesquisa, o que as pessoas querem ouvir? Querem ouvir isso. Bota na frente, a gente vai lá, repetindo coisas que não se consolidam. E essa é a primeira eleição onde isso, inclusive pelo poder das mídias, está sendo colocada. A presidente ela tem contestado a sua eleição. Por quê? Porque ela não disse a verdade no pleito. E essa é uma verdade. Aí vem outra questão, que é a questão dos recursos. Entra um processo desse, que vem dizer o quê? Que os recursos que sustentaram a campanha foram mal havidos. Como se constrói agora, como se reconstrói uma imagem presidencial de uma líder que tem que conduzir o país num momento de tão grave crise e que tanto sacrifício tem que ser exigido da população? Jô, eu não sei. Me pergunta a Fernanda. Eu acho que impeachment tem que ter. O impeachment, acho que eu viria hoje se o TCU. Poderia vir, não viria, poderia vir. Se o TCU realmente aprovasse essas contas, ou o afastamento se o TSE o fizesse. Pois é, então... Fora isso não tem, não há como. Não vamos empurrar uma presidente para fora. Eu vejo essas duas questões, porque ninguém aqui é golpista. E acho difícil passar um processo de impeachment. Eu gostaria de ouvir o Jailton Almeida em relação... Até porque as manifestações de ontem não foram tão bombásticas a ponto de empurrar uma presidente para fora. Mas tem que também haver o senso crítico em relação a isso. Então essa é a minha opinião. Jailton Almeida do Movimento Vem Pra Rua. O que a gente percebe nos últimos meses, talvez nos últimos 2 anos, o professor Ricardo comentou que já foi feita a pesquisa sobre as instituições, é que a população brasileira começa a reconhecer as suas instituições. Você comentou também, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Tribunal de Contas, Supremo Tribunal Federal cresceu muito, passou a ter muita visibilidade depois do julgamento do Mensalão, Justiça Federal, etc. Até que ponto a população brasileira tem certeza de que essas instituições vão se manter nessa linha ou ainda existe o receio de que possa haver acordos no sentido de minimizar acusações para um, para outro, e esse processo que se mostra tão republicano, tão democrático, tão maduro, né, que é do processo democrático, do amadurecimento da democracia, o fortalecimento das instituições, isso possa arrefecer? Tá. Na verdade, as instituições, elas estão hoje ocupando um protagonismo, essas instituições que você citou, Maristela, porque elas estão levando à frente a investigação, estão levando adiante os processos todos aí, o TCU com as contas, o Ministério Público dando subsídio para o Judiciário na Operação Lava Jato, e a Polícia Federal fazendo o trabalho dela. Então, isso tem dado um protagonismo para essas instituições. É óbvio que vai chegar um momento onde vai chegar no Congresso.
E nós esperamos que essa confiança que foi dada, esse voto de confiança que as ruas deram a essas instituições, a gente tenha capacidade, ou pelo menos a alegria de dar também ao Congresso. Porque o deputado citou que as manifestações não são suficientes para empurrar uma presidente. E ninguém quer que isso aconteça. Na ilegalidade, nós não desejamos que nada seja feito. Mas é impossível, praticamente impossível, você desvincular, e o professor citou também, a presidente Dilma e o governo do PT de tudo que tem acontecido no país. É impossível. Se não eles, quem então? Então, essa pergunta é que se faz na cabeça da população, do dia a dia. Se não são eles, quem será? Quer dizer que agora os empreiteiros dominaram a política e o país todo, e são eles que fazem a corrupção para eles mesmos? Então, essas respostas que nós queremos. E houve uma fraude nas eleições, e não foi, com certeza, eleitoral do voto. A fraude foi o marketing da presidente, ele foi enganoso. Ele enganou 180 milhões de brasileiros, os que votaram e os que não votaram. E isso é que cria a maior fraude de política eleitoral que nós já tivemos. Há menos de um mês das eleições, a população se deu conta que foi enganada. E em janeiro, nós já estávamos mobilizados para povoar as ruas do Brasil, e assim aconteceu 15 de março. 3 milhões de pessoas nas ruas. Por quê? Porque foram enganadas. E isso é uma fraude. E não tem como tirar a culpa dessa fraude da presidente que colocou o seu rosto diante de uma tela e falou que a economia, e falou que não sei, da energia, e falou de tantas coisas que se mostraram inverídicas em poucos meses. Deputada João Moraes, a gente faz uma rotatividade. Mas pulou a minha vez aqui. Não, deixa eu só passar uma pergunta que chegou aqui para ela. A roda está imperfeita aqui. O Rodrigo Coelho manda por e-mail o seguinte: a senhora disse que a presidente, que o governo, está sensível às reivindicações da rua. O que ela e os demais participantes acham, o que a senhora e os demais acham do silêncio da presidente Dilma diante das manifestações? Vamos passar, já que houve uma... Não, eu só queria fazer uma breve retificação. Favor. Eu não disse em nenhum momento que a presidente é desonesta. O que eu disse foi que houve uma associação direta, sim, entre o governo atual, como ele colocou muito bem, e a presidente Dilma é a líder desse governo, com os escândalos de corrupção. Então, as duas coisas se associaram. Não é a mesma coisa que dizer que a presidente é desonesta. Houve uma convergência de imagem e de resultados. A questão que ele levantou é uma questão interessantíssima, porque eu sempre gosto de colocar esse ponto. Num regime parlamentarista, a primeira-ministra não poderia estar mais no poder. Não estaria. Porque é a base da confiança e a base de um programa. Né? Inclusive, eu dou palestras no Brasil inteiro e as pessoas me perguntam, mas e a presidente não vai renunciar com todos esses fatos ao seu redor? Aí eu sempre digo o seguinte: nós estamos num regime presidencialista. No regime presidencialista, a responsabilidade política do presidente ela é menor. Então, por exemplo, se um primeiro-ministro é eleito com uma plataforma e ele trai a plataforma dele, ele pode ser pressionado a renunciar, não por questão de ter roubado, não ter roubado, mas porque ele vendeu um programa que ele não consegue entregar. Num regime presidencialista como o nosso, essa cobrança ela não é tão automática e tão clara. 2 segundos, professor. É só uma retificação. Precisa falar. É só essa cobrança, ou seja, essa permanência diante desse panorama gera 2 problemas. A governança ela já perdeu. Sim, está perdendo a governabilidade. E a credibilidade. Então, esse é o problema. Mas, Jailton, eu acho que o senhor coloca, aí sim, agora, uma discussão que a gente tem que fazer. O PCdoB, por exemplo, é parlamentarista. Sim. E, na ocasião, discutiu. Não é o problema da presidente Dilma. O Brasil vive uma crise econômica e já viveu momentos cíclicos de graves crises econômicas. Todo mundo se lembra, ao final do governo Fernando Henrique, a crise, o desemprego, as dificuldades. Nós tivemos que ir ao Fundo Monetário Internacional, pegar milhões, como a Grécia está indo, para responder. Então, é cíclica a crise econômica. Nesse momento, se você pegar a viragem do final do governo da presidente do primeiro mandato e para agora, a crise econômica mundial e o impacto dela aqui é evidente. Tanto é que a grande China reduziu o seu crescimento econômico, está com um problema de câmbio, inclusive está adequando a sua moeda para ver se sobrevive. Então, há um contexto econômico de crise. Nós podemos dizer, e a presidente disse, pode ter cometido erros na política. Ela disse.
Agora, isso na política econômica, mas isso não significa que ela, no regime presidencialista, tenha que ser retirada por conta disso. Eu queria só concluir levantando, primeiro, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou as contas da presidente Dilma com ressalvas. Esse reinício é que o PSDB entrou com uma questão. Então, vamos respeitar decisões que são de tribunais superiores que não merecem, até hoje, suspeição nesse aspecto. Segundo, a crise econômica, vamos pactuar. Porque ao invés da gente discutir com a presidente Dilma da oposição e como Portugal, como a Grécia está tentando hoje, fazer pactos para enfrentar a grave crise econômica, cada um ceder, arranca da presidente, muda o ministério, corta o ministério do presidente, vamos fazer umas coisas. Mas não, agora é a intolerância, é o radicalismo, é a antecipação. Por isso que eu saúdo os setores da oposição, particularmente do governador Alckmin, que estão colocando... Vamos cuidar do país agora? E a gente disputa 2018 para valer o voto do povo. Evidente que nós saímos com um país dividido, porque o debate estava em torno da economia. E isso daí tem que exigir maturidade para a gente enfrentar. Olha, infelizmente, eu teria ainda várias questões para colocar, minhas e de telespectadores, mas nosso tempo está esgotado. Deputada João Moraes, PCdoB de Minas Gerais, muitíssimo obrigado por sua participação no nosso debate. Professor Ricardo Caldas, cientista político do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Eu agradeço o convite. Muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui. Deputado Carlos Marum, PSDB, Mato Grosso do Sul, muito obrigada. À sua disposição. Jailton Almeida, professor de Ética do Centro Universitário do DF e coordenador do movimento Vem Pra Rua, muito obrigado também por sua presença. Eu agradeço o convite. Eu quero agradecer você de casa que nos acompanhou pela TV Câmara, pela Rádio Câmara. Na próxima semana, nós vamos debater a relação cada vez mais difícil entre os planos de saúde e os consumidores. As dificuldades na contratação de planos, o custo das mensalidades e a qualidade dos serviços oferecidos. Você pode rever essa e outras edições do programa em câmara.leg.br/Expressão Nacional. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê na próxima segunda, às 9h30 da noite. Até lá.